Então hoje a gente vai falar só sobre isso, o que fazer para reverter a introdução alimentar errada. Bebê 1 ano e bebê tem. Bom, é por isso que eu sempre falo da introdução alimentar, né? Não tem como a gente falar de uma seletividade sem a gente falar da introdução alimentar, porque ela vai impactar muito nessa seletividade. Então, uma introdução alimentar bem feita, ela diminui muito ali essa seletividade alimentar e ela acaba passando muitas vezes até despercebido. Mas quando não foi possível, quando você fez a introdução alimentar sem me conhecer, então não sabia como era feita a introdução alimentar, não dá pra gente simplesmente falar eu errei na introdução alimentar, então ele não come e ponto. E ficar carregada ali de culpa, de frustração, né, que a gente carrega ali com a maternidade já, e ainda colocar esse peso a mais com a alimentação e simplesmente abrir mão. Então não dá pra gente ser assim em qualquer coisa, se a gente for pensar em relação aos nossos filhos, né? A gente tem sempre que encarar, pegar a responsabilidade mesmo e tentar mudar e melhorar pra eles, ainda mais quando a gente fala de saúde, né? Então mesmo que você tenha feito uma introdução alimentar errada ou não ideal, né? Não é motivo para continuar do mesmo jeito. Então precisa sim, e quanto antes você correr atrás do prejuízo, melhor. Melhor para você e melhor para o seu filho, que vai ser menos complicado ali de lidar com isso. E então por isso que eu falo, sempre dá tempo. Não é porque ele não come agora que ele não vai comer pro resto da vida. Então sempre dá tempo, tá? E se eu comecei errado, então, né, como a pergunta, como que eu faço para reverter? Vamos primeiro pôr um ponto final, passou. Não é a hora de ficar remoendo aquilo. Ai, comecei errado, não tem mais o que fazer. E ai, se eu tivesse feito daquele jeito, não interessa. Ponto final, não fez, né? Acabou, tira toda a culpa, tira toda a frustração, tira toda essa ansiedade e vamos começar de um zero. Primeiro ponto, ser exemplo. Não dá pra gente falar pra uma criança maiorzinha comer alguma coisa se a gente não come. Vai ficando cada vez mais difícil. Então, um bebezinho que, né, tá ali mal entendendo, tá começando a explorar os alimentos, é mais fácil. Mas criança mais velha, que vai tendo mais autonomia, que vai percebendo mais o ambiente, fica muito difícil. Então, primeiro ponto é ser exemplo, ter em casa, comer sempre ali com a criança. Isso, tem gente, quando eu falo isso, tem gente que fala, ai, mas eu como de tudo e meu filho não come. Não é um só ponto, tem que ser todos ligados, né? Não adianta a gente só ser o exemplo se a criança não tem contato com o alimento todo dia, por exemplo. Ou se a criança não tem uma rotina alimentar, né? Então é tudo interligado. Não dá pra gente focar só em um. Ah, eu faço isso e ele não come. E não é fazer isso um dia. É uma sequência. Todos os dias a gente precisa fazer. Não é, ah, meu filho não tá comendo, eu ofereci o iogurte pra ele hoje, ele não comeu, ele cuspiu. Mas ele vai cuspir, ele não vai querer de primeira a maioria das vezes. Então a gente tem que insistir, tá? Então o primeiro ponto é ser o exemplo principal. E o segundo, mais importante, é essa criança ter o contato com os alimentos, com todos os alimentos, de todas as formas, não só comendo, não só na mesa, não só ali pondo na boca. Então ele tem que ver, esse bebê, essa criança tem que ver o alimento ali nos brinquedos, tem que ver no livrinho, tem que ver no desenho, ela tem que pintar, ela tem que pegar, ela tem que ver na fruteira, ela tem que ver no supermercado. Ela tem que ver esses alimentos. Ela não vai sentar ali na cadeira e já começar a mandar comer esse alimento. Então, precisa ver, ter contato com esse alimento para aí sim aceitar. Não é de um dia para o outro. Então, uma criança seletiva que não come, não é de um dia para o outro que ela vai sentar e vai comer.
Então precisa esse contato, precisa ser o exemplo, precisa esse passo de formiguinha, né? Então, o primeiro dia ela vai só olhar, o segundo dia ela vai olhar e vai pegar, no terceiro ela vai pegar, olhar, pegar, cheirar, no outro ela vai pegar e vai pôr na boca, daí no outro ela vai mastigar e vai cuspir, daí no outro que ela vai mastigar e engolir. Então, é um processo e esse processo demora, não é de um dia para o outro. E a gente precisa ter paciência e muita calma no coração, porque não adianta a gente ficar desesperado, não adianta a gente perder a paciência, a gente brigar, a gente forçar ou a gente simplesmente largar a mão e fazer a criança deixar a criança fazer o que ela quiser. Então não dá pra gente fazer isso. E porque, né? Nossos filhos, então a gente tem que ser diário ali, a gente se dedicar com muita paciência, acho que é tranquilidade também, né? Entender o momento deles. Não adianta a gente ficar forçando, é muito pior. Então é entender mesmo e acalmar o coração. Quando a gente fica calma, quando a gente fica tranquila, a gente passa isso pra eles. E passando isso para eles faz muita diferença na aceitação. Se toda mãe soubesse disso, se toda mãe fosse um pouco mais leve, mais tranquila na hora das refeições, ia facilitar demais a aceitação. Então a gente se desespera, a gente fica com medo de perder peso, de ficar doente e esquece de olhar para eles ali, né? Ver o que eles realmente estão precisando. Então, tem que ter calma, tem que ter paciência, tá? Vamos ver. Gente, seletividade, tá? O tema de hoje eu coloquei aqui embaixo, tem muita pergunta de introdução alimentar. Ó, vou pegar essa aqui. Como fazer o bebê comer carne? Foi já o que eu falei. Carolina Garcia, minha xará. Não é de um dia para o outro que essa criança vai comer, principalmente carne, que é um alimento fibroso, né? Então dá trabalho mastigar. Se você pega uma criança que nunca comeu, que nunca mastigou, ela vai ter dificuldade real, ela não vai conseguir, né? Mesmo que mastigue, mastiga e cospe, porque não consegue ter uma mastigação efetiva mesmo para conseguir engolir. Então ela vai cuspir. E o que a gente faz com isso, né? Uma criança que tem dificuldade de mastigar. Primeiro ponto, ver com uma fono. Então, se não é mesmo uma dificuldade real que precisa ser trabalhada com exercícios, né? Com uma fonoaudióloga. Se não, em paralelo também a gente vai fazer junto com os alimentos. Essa criança precisa mastigar, aprender a mastigar. E não é só aprender, é fortalecer a musculatura. Então, a criança que mastiga um pouco e cospe é que ela cansa muito fácil, porque mastigar dá trabalho, mastigar cansa, mastigar gasta energia. Então, a criança muitas vezes prefere ir pro líquido e pro pastoso, porque tá cansada ali, não quer ficar, vou perder meu tempo aqui mastigando, vou ficar aqui horas ali mastigando com coisas novas, sendo que eu tenho meu leitinho depois, pra quê? Né? Então, por isso que também tem muita troca de criança que tá na introdução alimentar ali, que não quer aceitar tantos alimentos porque sabe que tem o leite, que é muito mais fácil. Então, a gente tem que tomar cuidado nessas fases. Não deixar de oferecer os alimentos, de estimular a mastigação, em vez de colocar só o leite, né? Ou só alimentos muito amassadinhos, quando a gente perde a mão de trocar essa textura também, né? De evoluir essa textura. Então, tem sim que evoluir, não dá pra gente deixar só no amassadinho. Por isso que o BLW é tão legal também, porque estimula desde os primeiros dias ali a criança a mastigar mesmo, a desenvolver ali a musculatura para aprender a mastigar. Então, Carol, fortalecer a musculatura, precisa mastigar para conseguir engolir uma carne. E
não é, a criança não vai conseguir mandar já uma carne enorme. Então, ir evoluindo os pedaços da carne, pegar uma carne mais macia para estimular mesmo mastigar, pegar brócolis, por exemplo, que é mais durinho, o cabinho ali, que vai estimular a mastigação, e para tentar evoluir, não só, ai, não aceitou, então vou pegar, vou bater a carne e vou oferecer a carne assim, que é o jeito que ele aceita. Aí a gente vai estar só estimulando isso, né? Esse consumo de líquidos e pastosos. Não, tem que deixar trabalhar a musculatura, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Olha, essa dúvida é muito frequente, não só na seletividade alimentar, né? Em tudo. Ele come muito pouco. O comer pouco pra quem? Né? A gente acha, ai, come pouco. Mas qual que é a sua referência do pouco? Às vezes o pouco pra você é muito pra mim. E é mais que o suficiente pro seu filho. Então o pouco nem sempre é pouco. Então respeita o seu filho. Se ele não quer mais, se ele quer ali tá brincando com a comida, não tá comendo, é que ele tá satisfeito já. Ai, mas Camila, ele comeu 3 colherzinhas. 3 colherzinhas pra ele às vezes tá bom. Às vezes ele mamou demais, se tá com a barriguinha ainda cheia. Ou às vezes ele comeu no outro lanche demais e ainda tá com a barriguinha cheia. Ou ele tá com um dentinho nascendo, que ele tá incomodado, ele não tá com tanta fome assim, ele vai comer só um pouquinho. Ou tá muito quente, então ele tá com muito calor e ele não tá querendo comer. Ou é uma coisa que ele nem gosta tanto, que ele não tá tão afim. Tem um monte de coisa. Ou tem os pais brigando ali na casa, ele tá super incomodado, tá super nervoso, ele não quer comer. Ou, tem muitos ous. E esses ous, tudo de fora, tudo ligado a ambiente também. E a gente não dá tanta atenção pra isso, né? A gente só quer comer tudo, raspa prato, quer ali, né? Não interessa o que tá acontecendo. Não interessa nada com a criança. Não interessa se ela tá ruim, se ela tá bem. Não, tem que comer. E tem que comer a quantidade que você acha ainda, que é pior, né? Então pensa uma criança dessa lá na frente, que tem que comer sempre, tem que comer mais, tem que comer a qualquer custo ali. Pensa como que vai ser a relação dela com a comida. Péssima, né? Péssima. Ela não vai querer comer, ou ela vai comer sempre demais, mais do que ela precisa. Então a gente tem que parar um pouco de focar na quantidade, que é pouco, que não é suficiente, que vai ficar... tem que comer mais, tem que raspar prato. Não, se preocupa com a qualidade. O que essa criança tá comendo? Ela tá comendo todos os grupos de alimentos? Ela tá... Não quantidade. Se ela tá comendo um pouquinho de cada. Se ela não seleciona tanto, né? Se ela come várias frutas, se ela come vários legumes. Nisso que a gente tem que se preocupar. Não em quantidade, tá? E o principal pra isso, pra gente tentar se acalmar um pouco com isso, é olhar pros nossos filhos. Então, não comeu nada? Olha pro seu filho. Para 5 minutos do seu dia e olha ele. Vê se ele tá ativo, se ele tá brincando, se ele tá ali do jeitinho dele. Olha, para e olha. Se tiver no mesmo desenvolvimento ali, tá tudo bem. Se agora seu filho tá apático, não tá brincando direito, não tá mais tendo nenhum estímulo, aí é a hora da gente se preocupar. O que tá acontecendo? Mas é muito difícil, né? Então a gente tem que olhar pra tentar acalmar nosso coração. Ai, então tá tudo bem. Olha lá, ele tá brincando, tá se divertindo ali, tá distraindo, como ele sempre faz. E aí a gente consegue acalmar um pouco mais. E é isso o fundamental pra mãe, pros pais, quem tá ali envolvido da alimentação, precisa estar calmo. Senão a criança não come mesmo. E só piora. Certo? Ó, gente, seletividade alimentar, tá? Já coloquei aí. Então tem muita pergunta de introdução alimentar.
Olha aqui. Sou uma mãe que não come nada verde. Como evitar passar essa seletividade pro bebê? Tainara, olha, eu sinto lhe informar que não tem como não passar. Vai passar. Pode até demorar um pouco. A gente pode até postergar um pouco, mas vai chegar uma hora que ele vai ver isso em você. E não vai querer comer. Vai reproduzir o que você faz. É igual em qualquer coisa. Em qualquer gestos, né, movimentos, fala. A criança tenta reproduzir a gente. Mães, pais, né, ali geral. Então, ou cuidadores, quem tá muito próximo ali dessa criança. Eu vejo muito isso na Júlia. Nossa, ela, várias coisas ela fala, eu falo, meu Deus, parece que sou eu falando, né? E a alimentação é a mesma coisa. Então ela vai ver eu comendo, ela vai querer. Não interessa, ela não sabe o que é saudável ou não. Interessa que eu tô comendo. Então ela vai querer comer o que eu tô comendo. Então, não comer verde, eu acho que é meio que legumes e verduras, né? O que eu penso de verde. Seu filho não vai comer, ele pode até comer no comecinho ali. Mas depois, principalmente depois dos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, não vai comer. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir para 2 caminhos, né? Ou continuar não comendo verde e o filho ir no mesmo caminho, ou a gente pensar, eu preciso melhorar pra mim e pro meu filho. Eu tô disposta a isso? Então eu vou um dia de cada vez. Não é que você não come nada, que de um dia pro outro você vai estar com um prato só de salada, comendo só salada, não. Mas tem que partir de um esforço nosso. Se é importante pra gente, se a gente considera importante, que eu considero muito a saúde da minha filha importante, pra mim vale a pena, é o esforço que vale a pena. E vou dar um exemplo até aqui de casa. O meu marido não é dos melhores, ele não é dos piores, mas não é dos melhores de comer, né, amor? Você deve estar assistindo aí. E uma das coisas que ele não comia de jeito nenhum era brócolis e ervilha. E é uma das coisas que a Júlia mais gosta, brócolis e ervilha. E hoje eu vejo tanto que ele se esforça e que tá ficando natural pra ele comer brócolis e ervilha. Porque ele vê isso, o tanto que é importante pra Júlia. E ele vê como ela fica quando ele come. Então ela fica, papai, você vai comer brócolis também? Você vai comer ervilha? Então, isso eu acho que até desperta mais interesse nele ainda. Eu falo, vou filha, vou comer. E vai e come junto com ela. Então, é partir da gente também, sabe? O que é importante pra gente. Se não for, não vai adiantar eu falar nada aqui pra você, porque não é importante. Mas, você perguntando, eu acho que tem um pingo aí de importância, né? Então, vale a pena tentar uma mudança, né? Dar um primeiro passo e tentando mudar hábitos para o seu filho se inserir cada vez mais, porque é isso que vai acontecer. A criança vai se inserindo cada vez mais no hábito familiar, em tudo, em comportamentos, em rotina, em alimentação, né? Então, cada vez mais a criança vai crescendo e vai ficando parecida ali com os pais. E então precisa se alimentar bem. Não tem jeito, tá? Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Meu filho não come nenhuma fruta. Gosta de suco de laranja. Então, isso pra mim já é um caso de seletividade. Porque não comer nenhuma fruta, né? Um grupo alimentar, se for maior de 2 anos, tá? Antes de 2 anos é muito difícil, porque a criança nem conhece muitas vezes das frutas e não dá pra gente falar quando a criança não conhece que é uma criança seletiva, concordam? Então, como acabou de começar a introdução alimentar, tem 10 meses, conheceu 2 frutas, vai falar que é seletivo? Não dá. Então, acima de 2 anos eu considero aí uma criança seletiva. Você come fruta, Fabi? Tem fruta em casa? Ele vê fruta?
Ele tem brinquedos de fruta. Então, estimular esse consumo também. Não só ficar dando suco, né? Porque o que é o suco? A gente vai estar bombardeando essa criança de caloria, né? Quase sem micronutrientes, porque a gente acaba coando, né? Ficando muita coisa, um bagaço ali pra trás. Então, fica praticamente água e açúcar, né? E líquido, então não vai estimular nada de mastigação também. Vai ser, lógico que ela vai preferir líquido porque é mais fácil. Então, né, só engolir. Não tem que praticar ali, mastigar, ter todo um gasto energético ali. Então, é importantíssimo comer, estimular e comer junto, ser exemplo, expor essa criança também aos alimentos, né? Não somente, não come fruta, né? Então a criança quase nunca vê fruta e a gente vai falar que não come, né? Vamos lá, gente, de novo, seletividade alimentar, tá? Vamos ver. Tem muito de introdução alimentar. 4 anos e não quer comer feijão há mais de um mês. Mônica, vamos ver se tem alguma coisa relacionada ao feijão. Se ele passou mal, se tem alguma coisa ali que não cai tão bem, que ele fica um pouco com gases, ele fica desconfortável. Isso também pode estar relacionado. Ou teve um dia que ele estava doente, passou mal e comeu feijão, acaba associando. Mas não precisa, senão a criança pode ter preferências, ela pode e deve, ela vai ter preferências. Com 4 anos já é um pouco maiorzinho. Então dá pra gente oferecer outros alimentos do mesmo grupo. Então dá pra oferecer lentilha, grão de bico, ervilha, outros tipos de feijão também. Então não focar só em um, sabe? Não gosta do feijão. É igual, por exemplo, não gostar de beterraba. Mas gosta de cenoura, abobrinha, abóbora. Tudo bem não gostar de um, né? E eu até falei aqui esses dias que a Júlia fazia um bom tempo que não comia berinjela. E eu falei, vou comprar, deixei, tudo bem, não é uma coisa que eu como muito aqui em casa também. E aí esses dias eu falei, vou comprar pra voltar com a berinjela, porque ela comia bastante, ela gostava. E ela adorou. Então, já ofereci, fiquei um monte de dias oferecendo, ela não quis, eu parei, esqueci um pouco da berinjela, peguei e depois de um tempo voltei com a berinjela, de um outro jeito, uma preparação mais gostosa, diferente, não só a berinjela ali sozinha. E ela voltou a comer. Então, o que acontece a maioria das vezes? As mães desistem, né? Então, é muito mais fácil desistir. Pra que eu vou insistir na berinjela? Pra que eu vou chegar lá no supermercado e comprar? Sendo que ela não come. Eu já pensei isso várias vezes. Porque ela parou de comer e eu vou parar de comprar. Não vou comprar a berinjela pra jogar fora? Não vou. Então, não comprava mais. Aí chegou uma hora e falei, gente, não, tem que comer. Vamos tentar. Fui lá e comprei. Mudei a preparação. Coloquei até a receitinha aí pra vocês que muita gente me pediu. E ela comeu. Mas depois de tanto tempo. E tá tudo bem ter essas fases também, né? A criança, eu falo aqui direto, a alimentação infantil não é plena 100%. Ela é uma montanha russa. Ela tem altos e baixos. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, meu. Então, a gente acha que não. Que tem que sempre comer muito, sempre comer tudo, sempre não pode não ficar uma fase sem comer. A gente não é assim. Tem fases que não tô muito aí pro feijão, tem fases que eu tô a louca do feijão, tem fases que eu não tô querendo muito arroz, tem fases que eu não ligo muito pra ovo, tem fases que eu adoro, fico comendo ovo sempre. Então tá tudo bem, né, ter esses altos e baixos. O ruim é ter sempre baixo e muito baixo. Ficar sempre sem comer.
Ou o grupo inteiro, não só um alimento específico, o grupo inteiro ali, o grupo do feijão, das leguminosas, por exemplo, não comer nenhuma. Aí é ruim. Então a gente tem fases. É normal a alimentação infantil. E a gente fica desesperado achando que não, né? Tem que ser sempre pleno. E não é. Então vamos acalmar um pouco o nosso coração. Tentar olhar mais, não como é uma fase, mas como é normal, né? Assim, não comer alguns alimentos específicos, tá? Não é selecionar o grupo. E não deixar que isso vire um auê na casa, que isso vire discussão de casal, que isso vire a sua maior frustração, a sua maior culpa. Porque aí a gente vai só guardando, uma hora a gente estoura com a criança e é muito pior. Então, não dá. É uma coisa leve. Não quis comer? Tudo bem. Não é, que tem que raspar prato, tem que comer, porque esse guri não come, daí a gente começa a rotular. Meu filho é chato pra comer. Ele não come. A criança nem fala, a mãe já vai, ele não come, ele não gosta, ele não... E aí vai ficando mesmo chato pra comer, né? Então, vamos continuar oferecendo, deixa um pouquinho de lado, continua oferecendo outros alimentos do mesmo grupo, depois volta pro feijão de uma outra maneira, com outro tempero. Às vezes é um temperinho que ele não gosta tanto. Eu aqui em casa, por exemplo, o feijão, a Júlia adora. Só que o feijão da casa da minha mãe, ela assim, detona. Então não tem vez. Às vezes aqui o meu marido que cozinha, que faz o feijão. Às vezes ela não dá nem tchum. Aí é só pegar um feijão na casa da minha mãe, ela pira e ama. Então às vezes é uma coisinha simples, sabe? Que dá pra gente contornar e a gente fica pondo... Opa! A gente fica pondo a culpa no alimento. Aí, vocês viram minha luz? Pra vocês. Vamos lá. Seletividade alimentar, mais uma vez, tá? Isso aqui também acontece bastante, tem vários pacientes. Isso tudo, gente, que eu tô falando aqui, tô falando muito por cima. A gente vai aprofundar muito na semana que vem, nas aulas do curso de seletividade alimentar, que vai começar no dia 8 e vai ser até o dia 14 de julho. Então, quem não se inscreveu, corre lá, o link tá lá no meu perfil, é gratuito. E assim, a gente vai falar mesmo disso, sabe? De todos os assuntos, aprofundar mesmo sobre seletividade alimentar, sobre essa questão da gente, né, com filho que não come. Então, tudo que envolve isso, muito mais aprofundado, tá? Porque aqui, infelizmente, eu tenho 1 hora com vocês, então... Não dá pra gente ficar falando muito, né? E vai ter convidado especial também, vai ser, vai ser muito legal, muito mesmo. Então, quem não se inscreveu, corre lá, tá? Vou esperar vocês semana que vem. Inclusive, na terça-feira que vem não vai ter live, porque já na quarta já começa. Então, eu já vou ficar preparada pra quarta, tá? E essa é só uma pré-curso de seletividade para vocês já irem se inteirando. Bom, como eu falei, essa acontece bastante, tem bastante paciente assim, de não querer nem provar, né, os alimentos. E primeiro, antes de cuidar da criança, a gente vai cuidar dessa mãe, né? Como que você tá, Aparecida? Então, não adianta eu falar, olha, ela tem que comer isso, tem que comer aquilo, faz isso, faz aquilo. Se você tá desesperada, se você tá frustrada, se você tá culpada. Então vamos tirar tudo isso de você pra gente poder dar o primeiro passo, tá? Vamos reorganizar a casinha dentro pra poder dar o primeiro passo. E começar como? Começar apresentando os alimentos pra ela de uma outra forma. Não para comer, não na mesa. Então vamos pintar, vamos desenhar, vamos pegar ali na fruteira só ver, vamos mostrar no desenho,
vamos ver no livro, contar a história, falar, mostrar se tiver horta, se tiver alguma coisa, mostrar, ir lá cheirar. Essa criança precisa conhecer os alimentos antes de colocar na boca. Ela não vai provar. Então é muito difícil para ela ali simplesmente pôr na boca e comer. Então a gente precisa estimular esse contato mesmo com os alimentos de uma outra forma. Para aí sim ela falar, quando ela sentar na mesa, ela ver a beterraba, ela vai falar, nossa, aquela beterraba que estava no livrinho, com ela associar, fazer essa associação para ela conseguir comer. E ela vai falar, nossa, eu já conheço, não é um alimento novo mesmo. E tem muito também da neofobia alimentar, né? Que nada mais é do que o medo do novo relacionado a alimentos. Então a criança não quer provar, não quer, ela tem medo mesmo do novo. Então a gente precisa ir tirando esse alimento como alimento novo. Não é um alimento novo, né? Tá ali já inserido no dia a dia dela, mas ela não comeu ainda. E o último passo vai ser comer, tá? E acho que o principal, que eu já falei aqui também, é não desistir desse alimento, né? Então, que é o normal, a gente ir para um caminho mais fácil e acabar abrindo mão e não come isso e pronto. E essa criança que vai sofrer, porque ela não vai comer mesmo. Vamos lá. Seletividade alimentar, gente. Tem muito de introdução. Vamos lá. Outra coisa de provar, né? Então tem medo, não quer um alimento novo, né? Então não é só insistir pra pôr na boca, é conhecer esse alimento antes. E essa pergunta não aparece aqui, mas fala até de textura. Então tem criança que tem dificuldade com textura mesmo. Então como que a gente vai fazer ela aceitar ali pôr na boca? Vamos explorar ela na textura ali da mão, do pé também. Então, criança normalmente que tem uma questão com textura, tem questão também com areia, com grama. Então, vamos estimular na mão o pegar para poder, ou coisa molhada, se tem dificuldade de comer coisa mais molhada, molhar mais a mão, lambrecar a mão também, não só com alimento, não só para comer, tá? Então, a gente tem mania de achar que tem que ali insistir, né? Não, mas tem que comer, vai, come. Aí que a criança não vai comer. Então, se a gente forçar, se a gente, né? Tem que comer, vai, eu tô comendo, você tem que comer também. Vai, é só um pouquinho, vai, experimenta, vai. Vai lá e enfia a goela abaixo. Aí é muito pior. Ela pode até ali experimentar na hora, mas depois vai caótico, tá? Então, não é... Tem uma diferença muito grande de insistir e forçar, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não errar a mão. Porque insistir é você falar, é ser natural, assim, filho, não quer mais, né? Quer comer mais um pouquinho? Não quer? Tá bom, você insistiu, não quis mais. É isso que eu tô falando. Tem que insistir, mas forçar a barra ali não dá, né? Então tem que ter essa sensibilidade para saber onde que você tá, se você não tá forçando demais. E só insistir ali um pouquinho mais, não quis, sem forçar, sem abrir a boca, sem chantagem, né? Que muita gente faz. Então, eu ainda não peguei nenhuma pergunta aqui falando, já fiz de tudo, mas ele não come, que é muito comum também, né? Fiz de tudo, mas fiz o quê? O que esse foi de tudo, né? Que muitas vezes é até ruim. Vamos lá. Sempre comeu de tudo até 3 anos. Hoje, com 3 e 6, não quer mais frutas e verduras. O que fazer?
é a famosíssima seletividade alimentar, né, Fernanda? Então, se ela sempre comeu de tudo e sempre soube o que estava comendo, essa seletividade vai passar num pulinho. Agora, se ela sempre comeu de tudo batido, tudo junto, tudo misturado, sem saber o que que era, ela não comeu de tudo, ela não sabe. E a gente vai ter que apresentar de novo esses alimentos para essa criança. Então, ver o modo que foi o comer de tudo, para ver como a gente vai fazer com ela, né? E principal, sem forçar, né? Sem esconder, porque isso é outro ponto que a gente faz muito. Bate tudo, né? Põe tudo ali. Ai, pelo menos tá comendo. Mas tá aprendendo a comer? Como que vai ser lá na frente, né? Aí tá o famoso erro na introdução alimentar, que a gente bate, que a gente liquidifica, né? Fica tudo ali camufladinho, ela não sabe o que tá comendo. Aí vai chegar uma certa idade que ela vai falar, ué, que é isso? Cenoura? Nunca comi? Mas tava lá na sopa, ela comeu a vida inteira, comeu 3 anos seguidos e ela nem sabia, né? Então olha como que a gente é muito imediatista, né? A gente quer muito resolver agora e a gente não pensa daqui 3, 5, 10 anos. Sem falar, né, na fase adulta, que a gente não pensa de jeito nenhum. Nossos filhos vão ser sempre bebês e ponto, né? Eu recebo muita pergunta. Meu bebê de 5 anos é uma criança já e a gente, mãe, tem dificuldade. E, inclusive, eu vi que minha mãe já está aqui também. Minha mãe acha que eu tenho 15 anos ainda, então é normal, toda mãe acha, né? E ela fica, ai, meu bebê, eu fui a mais nova durante muito tempo, então é normal. Mas a gente precisa ver que cresce também, né? E cresce e precisa evoluir na alimentação também, né? E se preocupar com isso, se ele vai crescer, eu tenho que me preocupar com a saúde, então eu tenho que me preocupar se ele vai estar bem ali no futuro. E é agora que a gente tem que se preocupar com isso, né? Com a alimentação. É fazer o agora pra gente colher lá na frente, tá? Vamos ver. Ai, muita introdução alimentar. Olha aí, ó, os exemplos, né? Então, o irmão vê um fazendo, provavelmente repete, né? Então, como são esses pais? Alessandra, como que é na sua casa ali? E como que você reage, como que você tá? Porque se um filho já é frustrante, se a gente já se desespera, com 2 a gente já deve ser o dobro, né? E aí vai virar cada vez mais uma bola de neve e você ficar cada vez mais louca sem saber o que fazer, né? E aí cometer 1 milhão de erros, o famoso fiz de tudo, mas não come, e só piorar, né? Então precisa sim buscar ajuda nessas horas, é fundamental. Quando a gente não sabe mais o que fazer, a gente já não raciocina ali, né? Não tem mais o racional, né? É totalmente irracional. Então é importantíssimo buscar ajuda. E, ó, aí, por exemplo, de 3 a 8, no meu curso eu falo de 2 a 6, mas serve também, né? Acaba indo junto também. Então, quem quiser se inscrever no meu curso de seletividade, a gente vai falar muito mais sobre isso. O link tá lá no meu perfil e é gratuito, tá? Semana que vem, 1 semana de aulas só sobre criança que não come, tá? Então, ver também, observar essas crianças se não tem dificuldade real de mastigação, porque às vezes não tá conseguindo comer. Não é que não gosta, né? Que a gente acaba culpando ali o alimento. Não é isso. É que não tá conseguindo comer realmente, né? Então, a gente tem que olhar para isso também. Vamos ver. Ó. Meu filho não quer comer comida. O que eu faço? Ele só quer comer sopa
de macarrão. Olha aí a questão da mastigação. Sopa e macarrão. Macarrão é super fácil de mastigar. Só você dar já engoli. Então, tem que ver, primeiro, se foi estimulado mesmo a mastigação, se tem essa musculatura suficiente ali para mastigar, para conseguir comer. E se não tá tendo muito substituto, né? Porque às vezes a criança não come porque ela sabe que vai ter sempre a sopa. Pra que ela vai gastar ali energia, ficar lá mastigando, se tem a sopa? Né? Então, a gente acaba também na preocupação, no desespero, a gente acaba indo por esse lado de que ele aceita assim e a gente só vai fazer assim, né? Então fica deixando cada vez mais líquido, pastoso, porque assim ele aceita melhor, assim ele come mais, porque daí tem outro ponto. A criança que mastiga mesmo, que tem textura ali, ela come muito menos, porque ela dá tempo de mandar a mensagem pro cérebro, falar, tô satisfeito, não preciso mais comer. A criança que só engole, que é líquido, não dá tempo, é muito rápido. Então ela vai comer muito mais. E aí a mãe fica mais satisfeita, né? Porque está vendo a criança comer mais, encher mais a barriga, que é o que a mãe quer, não o que a criança quer. Desculpa. E a gente não pensa na criança, a gente pensa na gente, né? Muitas vezes. Então tá comendo mais, é isso que eu quero. Esquece que não é o melhor, né? Pra eles, não é nem que esquece, não sabe, né? A falta de informação induz a gente ali também, né? Então, aqui, não quero almoçar, o que fazer? Eu sofri muito no começo dessa pandemia em casa, né? Com a Júlia em casa também. Ela começou a não querer mais almoçar e nem jantar. E eu, gente, que é isso, né? Como assim? Sempre comeu, sempre almoçou, tudo. E eu fui reparar nos lanches. Ela estava comendo muito nos lanches dos intervalos e não estava tendo fome para almoçar e jantar. Então foi apenas uma correção de horário e composição das outras refeições para refletir na melhor aceitação. Então não é nem que a criança não aceita porque ela não gosta, porque ela não quer. É porque ela não tá com fome. Porque ela comeu muito. Como a gente tava mais em casa não, tava só em casa, ela via comida o tempo inteiro, ela queria comer o tempo inteiro. E ela tava comendo. Ela ia lá, ela tem fácil acesso à fruteira. Ia lá, pegava, quando eu via, ela tava comendo banana. Ou tava comendo qualquer outra coisa fácil ali que ela conseguia pegar. E isso refletiu no almoço e na janta. Então, só reorganizar a rotina e composição ali das refeições. E aí, pra dar tempo dessa criança ter fome. Porque precisa ter fome também pra comer. Não é com barriga cheia que vai comer. De jeito nenhum. Precisa ter um mínimo de fome. Não é também morrendo, deixar essa criança um dia inteiro sem comer pra ver se ela come. Não é bem assim. Inclusive, a gente vai falar isso nas aulas também, essa questão da fome. Porque tem muita gente, eu vejo muito profissional que lida, infelizmente, que lida com a seletividade assim. Deixa 3 dias sem comer, você vai ver que vai comer tudo. Não é bem assim. Alguém já fez isso aí? Deixou o filho sem comer pra ver se come? Porque os casos que eu atendo não comem. Não tem assim, a seletividade mesmo, não vai comer, a criança não é só a fome, né? Então não vai comer mesmo. E infelizmente eu encontro alguns profissionais assim. Bom, pelo que falaram aqui não, menos mal, porque tem alguns sim. Um pediatra falou isso pra mim, deixa sem comer que ele vai comer comida. Já tentei e não funciona. Gente, não funciona, não adianta. Já fiz e não come, é desesperador. Não vai comer, não vai de jeito nenhum. Só piora, é só mais frustração pra você, mais culpa,
mais desespero, né? Então não adianta mesmo. Vamos ver o que mais. Ai, essa é muito boa. Minha filha não quer comer, só quer comer besteira. O que eu faço? Primeiro ponto importantíssimo. Não ter em casa. A gente esquece que os nossos filhos não vão no supermercado, eles não pagam, eles não pegam, levam para casa. Eles vão ao supermercado com a gente, mas não são eles que pagam e levam para casa. Então a gente escolhe o que vai ter na nossa casa. Quais vão ser os hábitos ali na nossa casa. Então por isso que eu falei no comecinho lá da importância da família falar a mesma língua. Não adianta eu falar para essa criança não comer besteiras se os pais só comem besteiras. Se só tem ali na despensa besteira, né? Então ela não sabe que é besteira. Ela sabe que é uma comida que ela gosta, que é mais gostoso ali, que os pais comem também. Então o primeiro ponto é isso. Não ter em casa. Se não tem em casa, não tem o que fazer. Ah, mas vai chorar, vai descabelar, vai chorar 2 dias. Ela vai ver que não vai ter em casa. Entende? Então a gente precisa ser firme também. Não é, não, tem que, chorou, vou lá e compro. Tem em casa, daí não vai ter jeito, né? Então é não ter. Igual pra gente. O açúcar não faz bem nem pra gente. Eu postei até ontem aqui falando que eu fiz uma consulta com a Nutri, porque é uma das minhas metas, é diminuir o açúcar, que eu aumentei muito nessa pandemia, em casa, ansiosa. E eu não posso ter, porque se eu tenho, eu vou comer. Então, parei de comprar, não tem mais em casa. Tem horas que dá um ataque, uma vontade de comer doce? Tem, mas eu não tenho doce. O que eu vou fazer? Não vou comer. Entende? Então a gente esquece disso, né? Que os filhos a gente consegue controlar muito mais, porque a gente que escolhe o que tem em casa, né? Então, vai chorar, vai espernear? Vai, mas vai chorar porque ele tá acostumado a comer. Então, até ele perder o costume, até deixar de ser um hábito e mudar esse hábito, que é, por sinal, muito mais fácil mudar um hábito de uma criança de 2, 5, 10 anos que seja, do que mudar um hábito de um adulto de 30, 40, 50 anos. Então, se a gente estimular esse hábito agora, vai lá na frente, vai ser muito mais difícil para ele, muito mais doloroso, mais sofrido. Entendeu? Então, a gente é igual falar, me dá tempo. Mudei de novo, gente. Por que mudei? E falar, dá tempo. Sempre dá tempo, sempre. E é muito mais fácil, quanto antes a gente mudar, é muito mais fácil pra criança, pros pais. Então, a gente precisa, sim, se esforçar, sabe? Também, pra mudar mesmo um hábito que é muito mais fácil agora. 18 meses regrediu nos legumes, comia de tudo e agora não quer. É muito comum nessa fase, tá? Até vou falar também nas aulas semana que vem sobre as fases dessa recusa alimentar, né? Que muitas vezes não é nem seletividade, mas é uma recusa alimentar. Então, quem não se inscreveu, corre lá no link do meu perfil, tá lá um curso de seletividade semana que vem, que a gente vai abordar muito mais profundo isso, tá? Todos esses assuntos. E eu falo muito da gente distinguir, né, as fases. E essa é uma de 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho. É muito comum, primeiro, a diminuição, né, de quantidade, que apavora a gente, que a gente fica nervosa. E outra é começar a selecionar pela própria autonomia, né? A criança começa nossa, meu Deus, falta 4 minutos, agora que eu vi. A criança começa a ter mais autonomia e vai querer mais começar a desafiar os pais ali. E é comum essa regressão, né? Entre aspas. Outro ponto de regressão é mudanças.
Então, assim, essa pandemia foi uma mudança muito grande para muita gente, de ter os pais mais em casa, sair da escola, né, que brincava com os amigos. Então, foi uma mudança. Chegada de irmão, separação dos pais, mudança mesmo de casa. Isso tudo interfere muito na alimentação. E a gente tem que ficar de olho nisso também. E continuar sempre estimulando ali esse consumo, né? Não deixando de lado, não indo pelo lado mais fácil, né? Que parar de comprar, já que não tá comendo, vou parar de comprar. Já que, né? Daí para de comprar, a criança para de ver e aí para mesmo de aceitar. Então é continuar mesmo oferecendo, sendo exemplo, tendo ali em casa sempre e exercício diário, né? Não fez um dia, fez um outro. Hoje eu fiz a berinjela, ele não comeu. E aí nunca mais essa criança vê a berinjela. Então tem sim que insistir vários dias, né? Não dias seguidos também, porque às vezes tá com o dentinho nascendo, tá doentinho e não quer comer. Não é porque é o alimento em si que a gente acaba culpando, e é por outro motivo e a gente não vai saber. Então oferecer mesmo de várias vezes ali em vários dias diferentes, tá? Não deixar de oferecer. E pra finalizar, que está acabando meu tempinho aqui com vocês, seletividade alimentar é muito sofrido, tanto para a mãe quanto para a criança. Então, não é porque eles não aceitam que eles estão achando o máximo. E a gente precisa, sim, procurar ajuda. Então, não ache que é fase, não ache que é normal, não ache que vai passar. Porque se a gente não fizer nada, não vai passar. Essa criança não vai voltar a comer de um dia para o outro. Então, tem que sim procurar ajuda, a gente tem que sim dedicar mesmo atenção, paciência, tempo, todos os dias. Não dá, eu vejo com a Júlia, que eu considero que come bem, todos os dias é uma dedicação. Porque se eu deixo um dia, ela vai desandar e não vai mais aceitar os alimentos. Então, todos os dias exige tempo, exige dedicação, exige paciência. E é você olhar para ver o que é importante para você, o que é importante na sua casa. É ter saúde, é dar saúde para o seu filho, então isso faz diferença, né? E faz você se importar e querer mesmo o melhor. Então, busque ajuda, que assim, facilita demais a vida. A gente consegue enxergar de fora mesmo o que a gente está fazendo e poder mudar, né, alguns pontos que não fez certo ou não interessa, passou. Agora, o que a gente vai fazer a partir de agora, tá? Então, eu espero ver todas vocês que me mandaram perguntas aqui, que eu não consegui responder todas, lá no meu curso online, semana que vem. Uma semana de aulas só sobre seletividade alimentar. Então, se você quer ver o seu filho comer de tudo, assim como a Juju, eu te espero lá nesse curso, tá? Vou passar basicamente 3 passos muito simples para você mudar isso e fazer o seu filho comer de tudo, tá? Então, o link tá lá no meu perfil, corram pra lá para se inscrever. E mais uma vez, obrigada a todos pela audiência, por estarem aqui comigo hoje. E semana que vem não vai ter na terça, porque eu vou começar na quarta-feira já, tá? Então, quarta-feira já tem a nossa primeira aula e eu espero vocês. Um super beijo, se cuidem aí e qualquer dúvida, tô aqui, tá? É só mandar mensagem, direct, a gente vai conversando por aqui. Beijos, obrigada!